Recenseamento dos levitas adultos. Moisés, Arão e os principais da Assembleia recensearam os filhos dos catitas segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos aqueles que estavam em condições de cumprir uma tarefa na tenda de reunião. O número dos recenseados segundo suas famílias foi de 2.750. Tais foram os recenseados das famílias dos catitas. Todos os que tinham uma função a exercer na tenda de reunião, Moisés e Arão fizeram esse recenseamento segundo a ordem que o Senhor tinha dado pela boca de Moisés. Os filhos de Gerson foram recenseados segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que estavam em condições de cumprir uma tarefa na tenda de reunião. Os que foram recenseados segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais eram em número de 2.630. Tais foram os recenseados entre as famílias de Gerson, os que tinham uma função a exercer na tenda de reunião. Moisés e Arão fizeram este recenseamento por ordem do Senhor. Entre as famílias dos filhos de Merari, os que foram recenseados segundo suas famílias e suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que estavam em condições de exercer um ofício na tenda de reunião, os que foram recenseados segundo suas famílias eram em número de 3.200. Tais foram os recenseados das famílias dos filhos de Merari. Moisés e Arão fizeram esse recenseamento segundo a ordem do Senhor a Moisés. Todos os levitas recenseados por Moisés, Arão e os principais de Israel, segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que estavam em condições de exercer uma função, seja de servo, seja de transportador, na tenda de reunião, todos os que foram recenseados somaram 8.580. Fez-se esse recenseamento segundo a ordem do Senhor dada pela boca de Moisés, prescrevendo a cada um a tarefa que ele tinha a cumprir e a carga que devia levar. Fez-se o recenseamento como o Senhor ordenara a Moisés. Leis concernentes à pureza e ao furto. O Senhor disse a Moisés: ordena aos israelitas que expulsem do acampamento todo leproso, todo homem atacado de gonorreia, todo que está imundo por ter tocado num cadáver, homens ou mulheres, lancei-os fora do acampamento no meio do qual habito, para que não os manchem. Os filhos de Israel fizeram assim, lançaram fora todo do acampamento. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim o fizeram. O Senhor disse a Moisés: diz aos israelitas, se um homem ou uma mulher causam um prejuízo qualquer ao seu próximo, tornando-se assim culpado de uma infidelidade para com o Senhor, ele confessará sua falta e restituirá integralmente o objeto do delito, ajuntando um quinto a mais aquele que foi lesado. Se, porém, não houver quem o receba, esse objeto será dado ao Senhor, ao sacerdote, além do carneiro de expiação que se oferecerá pelo culpado. Toda oferta tomada das coisas santas que os israelitas apresentam ao sacerdote lhe pertencerá. As coisas consagradas lhe pertencerão. O que se entrega ao sacerdote será dele. Lei sobre o ciúme. O Senhor disse a Moisés: diz aos israelitas o seguinte: se uma mulher desviar-se de seu marido e lhe for infiel, dormindo com outro homem, e isso se passar aos ocultos de seu marido, se essa mulher se tiver manchado em segredo, de modo que não haja testemunhos contra ela e ela não tenha sido surpreendida em flagrante delito, se o marido tomado de espírito de ciúmes se abrasar de ciúmes por causa de sua mulher que se manchou, ou se ele for tomado de um espírito de ciúmes contra sua mulher que não se tiver manchado, esse homem conduzirá sua mulher à presença do sacerdote e fará por ela a sua oferta, 1/10 do efa de farinha de cevada. Não derramará óleo sobre a oferta, nem porá sobre ela incenso, porque é uma oblação de ciúme feita em recordação de uma iniquidade. O sacerdote mandará a mulher aproximar-se do altar e a fará estar de pé diante do Senhor. Tomará água santa num vaso de barro e, pegando um pouco de pó do pavimento do tabernáculo, o lançará na água. Estando a mulher de pé diante do Senhor, o sacerdote lhe dissolverá a cabeça e porá em suas mãos a oblação de recordação, a oblação de ciúme.
O sacerdote terá na mão as águas amargas que trazem a maldição, e esse conjurará a mulher nestes termos: se nenhum homem dormiu contigo e tu não te manchaste, abandonando o leito do teu marido, não te façam mal estas águas que trazem maldição. Mas se tu te apartaste do teu marido e te manchaste, dormindo com outro homem, o sacerdote fará então que a mulher preste o juramento de imprecação, dizendo: o Senhor te faça objeto de maldição e de excreção no meio de teu povo. Faça emagrecer os teus flancos e inchar o teu ventre. E estas águas que trazem maldição penetrem em tuas entranhas para te fazer inchar o ventre e emagrecer os flancos. Ao que a mulher responderá: Amém, Amém. O sacerdote escreverá essas imprecações num rolo e as apagará em seguida com as águas amargas, e fará com que a mulher beba as águas amargas que trazem maldição. E essas águas de maldição penetrarão nela com sua amargura. O sacerdote tomará das mãos da mulher a oblação de ciúmes, ditá-la-á diante do Senhor, e a aproximará do altar. Tomará um punhado dessa oblação como memorial e o queimará sobre o altar. Depois disso, dará de beber à mulher as águas amargas. Depois que ela estiver bebido, se estiver de fato manchada, tendo sido infiel ao seu marido, as águas que trazem a maldição trar-lhe-ão sua amargura. Seu ventre inchará, seus flancos emagrecerão, e essa mulher será uma maldição no meio do seu povo. Mas, se ela não estiver manchada e for pura, ela será preservada e terá filhos. Tal é a lei sobre o ciúme quando uma mulher se desviar de seu marido e se manchar, ou quando o espírito do ciúme se apoderar de seu marido, de modo que ele se torne ciumento de sua mulher. Ele levará diante do Senhor, o sacerdote lhe aplicará integralmente essa lei. O marido ficará sem culpa, mas a mulher pagará a pena da sua iniquidade. Lei sobre Nazireato. O Senhor disse a Moisés: dirás aos israelitas o seguinte: quando um homem ou uma mulher fizer o voto de Nazireu, separando-se para se consagrar ao Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida inebriante. Não beberá vinagre de vinho nem vinagre de uma outra bebida inebriante. Não beberá suco de uva, não comerá nem uvas frescas, nem uvas secas. Durante todo o tempo de seu nazireato, não comerá produto algum da vinha, desde as sementes até a casca de uva. Durante todo o tempo de seu voto nazireato, a navalha não passará pela sua cabeça, até que se completem os dias que vive separado em honra do Senhor. Será santo e deixará crescer livremente os cabelos de sua cabeça. Durante todo o tempo em que ele viver separado para o Senhor, não tocará em nenhum cadáver, nem mesmo por seu pai, sua mãe, seu irmão ou sua irmã, que tiverem morrido, se contaminará, porque leva sobre sua cabeça o sinal de sua consagração ao seu Deus. Durante todo o tempo de seu nazireato, ele é consagrado ao Senhor. Se alguém morrer de repente perto dele e manchar assim a cabeça consagrada, ele rapará sua cabeça no dia de sua purificação, e o fará no sétimo dia. No oitavo dia trará o sacerdote a entrada da tenda de reunião, 2 rolas ou 2 pombinhos. O sacerdote oferecerá o sacrifício pelo pecado e outro em holocausto, e fará por ele a expiação do pecado que cometeu, manchando-se com a presença do morto, e consagrará naquele dia a sua cabeça. Recomeçará os dias de seu nazireato para o Senhor e oferecerá um cordeiro de 1 ano em sacrifício de reparação. Não se contam os dias precedentes em que seu nazireato foi manchado. Eis a lei do nazireu. Fim do seu nazireato, será reconduzido à entrada da tenda de reunião, onde apresentará a sua oferta ao Senhor: um cordeiro de 1 ano sem defeito em holocausto, uma ovelha de 1 ano sem defeito em sacrifício pelo pecado, e um carneiro sem defeito em sacrifício pacífico, bem como uma cesta de pães sem fermentos, bolos de farinha amassados com azeite, bolachas sem fermento untadas com óleo, com oblações e libações habituais. O sacerdote os apresentará ao Senhor, e oferecerá seu sacrifício pelo pecado e seu holocausto. Oferecerá o carneiro ao Senhor em sacrifício pacífico, bem como as cestas de pães sem fermento, e fará sua oblação com sua libação. Então será rapado do nazireu sua cabeça consagrada à entrada da tenda de reunião. O sacerdote tomará seus cabelos consagrados e porá no fogo que está por baixo do sacrifício pacífico. Colocará nas mãos do nazireu, depois de lhe ter sido rapada a cabeça consagrada, a espada ou cozida de carneiro, um bolo sem fermento tirado da cesta e uma bolacha sem fermento. O sacerdote os agitará diante do Senhor. É uma coisa santa que pertence ao sacerdote, como também o peito agitado e a coxa oferecida. Somente depois disso o nazireu poderá beber vinho. Esta é a lei para aquele que fez o voto de nazireato, é a oferta que ele deve fazer ao Senhor, além de que ele puder oferecer espontaneamente. Procederá conforme o voto que tiver feito, de acordo com a lei de seu nazireato.